Tudo volta pra ti. Amém? Graça e paz a todos. Abaixa um pouco, por favor, Ailton. Graça e paz a todos, boa noite. Estamos aqui mais uma vez. Essa semana vocês vão ter uma overdose de Pastor João, né? Domingo, quarta e domingo de novo. Mas Deus sabe de todas as coisas, tenho certeza que Deus Ele vai edificar muitas nossas vidas por meio da pregação do Evangelho, né? Hoje nós iniciamos o mês de junho dentro de um tema que o Senhor colocou no nosso coração, propôs ao nosso espírito. Eu sempre digo que tudo que fazemos aqui na igreja, procuramos sempre fazer debaixo da direção do Senhor. Nós não simplesmente procuramos seguir um protocolo, né? Mas nós sempre buscamos a direção de Deus e tenha certeza de que aquilo que estará sendo falado nesse mês é o desejo do coração de Deus para a sua vida. É aquilo que Deus quer trazer como um despertamento, um acordar para a sua vida e para a minha vida. E Deus já tem falado muito ao meu coração com relação ao tema desse mês, que é o Deus do impossível. Então o mês inteiro nós vamos falar sobre impossível. Diga assim, impossível. E como eu disse, Deus já tem tratado no meu coração poderosamente debaixo desse tema. E eu tenho certeza que Deus vai edificar muito a sua fé, se você crer e se você absorver tudo aquilo que foi ministrado. Todas as vezes que nós estabelecemos um tema para a igreja, é lógico que o fundamento principal é sempre transmitir um ensino correto para você. É sempre transmitir teologicamente aquilo que é correto, para que você aprenda corretamente. Mas nós temos a compreensão que o simples fato de aprender corretamente não vai ser o gerador de algo que Deus tem para a sua vida. Tudo que Deus tem para tratar nas nossas vidas nesse mês, tudo que Deus tem para trazer sobre nós e trazer como um acordar e um despertar, ele não só virá a partir do momento que nós aprendemos sobre um determinado tema, mas que nós venhamos a colocar esse tema em prática. Mês passado, quando nós decidimos, debaixo da direção de Deus, também falar sobre família, o nosso intuito não era que você aprendesse coisas legais sobre família. Poxa, o mês passado foi maravilhoso, nós aprendemos coisas maravilhosas sobre família. Não! O intuito é que você ouvisse, recebesse, aprendesse e colocasse em prática. Porque somente a prática daquilo que você aprende é o que vai gerar resultado na sua vida. Mateus capítulo 7, quando fala sobre a casa construída sobre a rocha e a casa construída sobre a areia, tem uma parte que é muito importante e fundamental, e para mim uma das partes mais importantes desse texto. Quando diz que aquele que constrói a casa sobre a rocha nada mais é do que aquele que ouviu a palavra. O ouvir não é o simples fato de escutar. Esse ouvir é o fato de ouvir e entender. Mas ele diz, o ouvir e entender não vale nada se você não praticar. Então ele diz, aquele que ouve a minha palavra, mas não a pratica, a Bíblia diz que esse é chamado de tolo. E por que um tolo? Porque ele ouviu uma verdade que pode transformar a sua vida, mas ele decidiu não colocar aquilo em prática na sua vida. Mas a Bíblia diz que aquele que ouve a palavra do Senhor, entender essa palavra, ele decide colocá-la em prática, a Bíblia diz, esse é um sábio. Porque esse ouviu uma verdade e decidiu aplicar na sua vida. E esse, quando vinha a tempestade, é temer esse texto, né? E isso eu gosto sempre de dizer aqui, porque esse texto reafirma que a tempestade ela não vem só na vida do ímpio, não, irmão. A Bíblia diz que a tempestade ela vem na vida daquele que constrói a casa sobre a areia, e a tempestade também vem sobre a vida daquele que constrói a casa sobre a rocha. Rocha, nesse sentido, é Jesus. Então o alicerce da nossa vida pode ser Jesus, não significa que nós não vamos enfrentar tempestades. A tempestade faz parte da vida de todo ser humano, debaixo da terra. Jesus disse, enquanto vocês viverem nesse mundo, vocês passarão por tribulações. Então a tempestade faz parte da nossa vida. A única diferença é aqueles que estão alicerçados em Jesus e aqueles que não estão. No momento da tempestade, a casa, que é a representação da vida, desmorona. A casa cai, a casa finda. Eu falei aqui domingo, né, citando o exemplo do apóstolo Robson, que ministrou aqui no sábado. Aquele homem, para mim, é um exemplo de fé, irmão. O homem já teve leucemia, ficou entre a vida e a morte, venceu a leucemia. Aquele homem teve câncer há pouco tempo atrás, ficou com 40 quilos, venceu o câncer em Cristo Jesus.
Aquele homem perdeu a sua filha, de 30 anos de idade. Ele saiu de um culto, chegou em casa, a filha dele estava morta dentro de casa. E ele continua pregando o evangelho, anunciando as boas novas. Aí você vai dizer assim, nossa, que homem forte. Não, ele é tão fraco quanto eu e você. A única diferença é que a vida dele está alicerçada na rocha, que é Jesus. Ele decidiu ouvir, entender e praticar aquilo que a palavra ensina. E isso não quer dizer que nós não passaremos por tempestades. Passaremos, mas quando estamos em Cristo Jesus, o nosso coração se deleita nele, o nosso coração descansa nele. Então que nesse mês você não só ouça a palavra, mas que você ouça e você seja capaz de praticar na sua vida. Então a nossa intenção não é só transmitir um conhecimento teológico para você, a nossa intenção é que isso se torne uma realidade na sua vida. A nossa intenção é que isso se torne algo prático no seu dia a dia. Eu gosto muito das mensagens do apóstolo Paulo, porque para mim o apóstolo Paulo, ele era um dos homens mais inteligentes da Bíblia. Um dos homens mais cultos da Bíblia. Mas o apóstolo Paulo, ele fazia questão de, no final das suas mensagens, ele sempre trazer uma parte prática. Porque é isso que importa. Não adianta a gente pregar uma mensagem linda teologicamente, se isso não se encaixar na sua vida diária, prática. A mensagem é para ser vivida na nossa vida diária, prática, nos nossos relacionamentos, no nosso trabalho, na nossa profissão, na nossa família, na nossa saúde. É para isso que a gente aprende, para que isso seja colocado em prática dia a dia. Nas tempestades que a vida coloca diante de nós, nos desertos que se apresentam diante de nós, nos momentos difíceis que batem a nossa porta, principalmente nesses momentos, são os momentos onde nós mais precisamos estar alicerçados e firmes na palavra e ser praticante dessa palavra. E ser firme nessa palavra. Então hoje nós começamos a falar sobre o tema o Deus do impossível. Hoje é apenas uma introdução. A partir de domingo nós entraremos em cada tema específico. No mês inteiro de junho nós falaremos sobre áreas da vida humana onde Deus tem condições de gerar coisas impossíveis. Meditando na palavra nessa noite, como eu falei, eu acho que o tema, a palavra central que a gente tem que focar nesse mês é impossível. Mas para que a gente entenda o que é impossível, primeiro a gente precisa aprender o que é possível. Então eu fui procurar o sentido da palavra possível. Possível, tudo aquilo que está ao alcance de ser feito. O que é o possível? É tudo aquilo que está ao seu alcance para que você faça. Isso é o possível. Tudo aquilo que você tem condições de fazer, tudo aquilo que está ao seu alcance humano, tudo aquilo que está debaixo do seu intelecto, debaixo da sua sabedoria, debaixo da sua força, debaixo da sua direção, isso é o possível. E o impossível? O impossível é o que não pode ser, existir ou acontecer. O possível é tudo aquilo que está ao meu alcance, tudo aquilo que eu consigo fazer. E o impossível é tudo aquilo que não pode ser, é tudo aquilo que nunca poderá existir e é tudo aquilo que jamais poderá acontecer. O possível faz parte da nossa natureza humana. O possível é aquilo que nós, como seres humanos, podemos e devemos fazer. Mas o impossível não está ao nosso alcance. Aquilo que não pode ser, aquilo que não pode existir e aquilo que não pode acontecer aos olhos humanos, não pode acontecer. Não faz parte, não é o nosso mundo. O impossível não é o mundo humano. O mundo humano é o mundo do possível. O impossível não faz parte da nossa vida. O impossível não faz parte da natureza humana. Aquilo que não pode existir, aquilo que não pode ser, aquilo que não pode acontecer, o homem não tem condições de fazer. E eu quero começar lendo um texto que está lá em Mateus, capítulo 19, a partir do versículo de 26, que ratifica exatamente isso. O próprio Jesus reafirma isso. O próprio Jesus reafirma que o impossível não faz parte da natureza humana. O homem não tem condições de acessar o impossível. O homem não tem condições de acessar o impossível. Mateus capítulo 19, versículo 26. Mas Jesus
fixando seus olhos neles, lhes revelou algo, dizendo: isto é impossível para quem? Isto é impossível para quem? Para quem é impossível? Ou seja, o impossível não é para o ser humano. O impossível não é uma área de acesso humana. Ou seja, aquilo que não pode ser, aquilo que não existe, aquilo que não pode acontecer, o homem não tem controle, não tem acesso sobre isso. O homem tem acesso somente àquilo que lhe é possível. Porém, o próprio Jesus, no final desse texto, diz o quê? Porém, aquilo que não é para o homem, aquilo que o homem não tem acesso, quem tem acesso? Deus. Porque ele reafirma no final do versículo 26, mas porém, contudo, para Deus, não há impossível. Ou seja, Deus é o Deus que tem acesso àquilo que é possível, e Deus é o Deus que tem acesso àquilo que para nós é impossível, que nós não temos acesso. Ou seja, para Deus não existe possível e impossível, para Deus é uma única coisa. Para nós sim existe o possível e o impossível. Para nós existe área que temos acesso, que nós dominamos, que temos controle, que agimos na nossa força, mas na maioria das vezes nós queremos agir com a nossa força no impossível, naquilo que é impossível. Nós achamos que o mesmo acesso que temos naquilo que é possível, nós também vamos conseguir no impossível. E Deus diz bem claro aqui para nós, que se nós andamos no possível, nunca teremos acesso ao impossível. Você nunca terá o acesso ao impossível se você age na natureza humana. Se você age na tua força, na tua sabedoria, no teu conhecimento. O acesso ao impossível é uma área restrita somente a Deus. Só Deus tem acesso ao impossível. Só Deus tem acesso àquilo que não pode ser, aquilo que não pode existir e aquilo que não pode acontecer. Quando nós falamos do impossível, nós falamos do sobrenatural. O sobrenatural, ele está associado ao impossível. Ou seja, o sobrenatural é tudo aquilo que foge ao controle humano. É tudo aquilo que foge à sabedoria humana. É tudo aquilo que nós não temos controle sobre aquilo. Então nós não temos acesso ao sobrenatural. Somente Deus tem acesso ao sobrenatural. E quando eu leio isso aqui, eu estava pensando e meditando sobre isso hoje, ontem, e eu fiquei pensando, meu Deus, isso é muito forte. O Deus que nós servimos, ou o Deus que nós declaramos crer, o Deus que nós declaramos servir, Ele é o Deus do impossível. Ele é o Deus que tem controle sobre tudo. Até aquilo que para nós parece ser impossível de existir, de acontecer. O Deus que nós servimos, Ele tem acesso sobre todas as coisas. Só isso para mim já era algo para mudar a minha vida. Porque o Deus que eu sirvo, Ele é o Deus que tem o controle e o domínio sobre tudo. E se Ele tem o controle e o domínio sobre tudo, como foi dito aqui pelo irmão Jairo no Bens e Vidas, Ele faz o que Ele quer. Ele traz à existência o que Ele quer. Ainda que para os seres humanos pareça impossível. Mas aí eu me aprofundo mais ainda. Porque além de descobrir que eu não tenho acesso ao impossível, mas o Deus que eu sirvo, Ele tem acesso ao impossível, eu descobri, lá no livro de Marcos, capítulo 9. Marcos, capítulo 9. Marcos 9, 23. Deus é o Deus do impossível. E o Deus do impossível, aquele que tem acesso a áreas que eu e você como humano não temos, Ele nos deu um meio de acessar o impossível. Ele nos deu um meio de não só acessar aquilo que nos é possível humanamente falando,
como também acessar uma área que nós, por nós mesmos, não temos acesso a ela. Mas nele nós temos acesso a essa área chamada impossível. Olha o que ele diz em Marcos capítulo 9, versículo 23. Ele diz assim: se podes, ele diz, então Jesus disse, tudo é possível para aquele que crê. Ou seja, ele nos estabeleceu um meio de acessar o impossível. Quando eu olho para a Bíblia, eu vejo exatamente um livro de impossibilidades, não é assim? Diga para mim, eu vou dizer algumas coisas, se isso era impossível ou não era. Aonde você viu um homem andando sobre águas? Aonde você já viu um homem dando ordem para um mar no meio de uma tempestade e dizendo, acalma-te agora, vento, para, e tudo parar? Aonde você viu um homem dando ordem para o sol parar e o sol parar por 2 horas? Aonde você viu um homem tocar com um cajado de madeira no mar e o mar se abrir e o povo passar com os pés enxutos? No mar Vermelho e também no Rio Jordão aconteceu a mesma coisa. Isso são coisas possíveis a nós? Isso são coisas possíveis a nós? Mas para Deus é. Talvez você entrou aqui hoje e você olhe para áreas da tua vida e você pense assim, é impossível. Você aprendeu hoje que existe uma maneira de você acessar o impossível. E de viver coisas extraordinárias como essas que eu citei para você aqui nessa noite. Você tem acesso ao impossível. E qual é a única maneira de ter acesso ao impossível? Crendo. Crendo em quem? Em Deus. Por quê? Porque só Deus tem acesso ao impossível. Crer significa o quê? Ter fé. Somente a fé é capaz de fazer você entrar em ambientes impossíveis. Irmão, a fé é tremenda. A fé faz que coisas que não podem ser, se tornem. A fé faz com que coisas que nunca poderiam existir, existam. A fé faz com que coisas que jamais poderiam acontecer, aconteçam. A fé nos dá acesso a lugares desconhecidos. A fé nos dá acesso a lugares inimagináveis. A fé nos faz contemplar e ver coisas que os nossos olhos humanos jamais sonharam em viver e experimentar em suas vidas. Então existe um meio de acesso ao impossível. Existe uma possibilidade de nós irmos além do natural. Eu estava pensando e meditando na palavra, né, nesse tema específico que eu vou ministrar hoje domingo. Domingo o tema central é vencendo a esterilidade. Eu não vou falar só sobre a esterilidade de gravidez, mas a esterilidade em várias áreas da vida. Então eu tenho meditado muito nesse tema. E Deus ele tem falado muitas coisas ao meu coração específicas sobre a minha vida. E sobre a vida da igreja. E eu confesso para você que eu tenho sido muito confrontado por essa mensagem. Porque às vezes a gente ouve as pessoas dizendo assim, na igreja não se fala mais sobre salvação. Na igreja não se fala mais sobre arrependimento de pecados. E é uma verdade. Na igreja também não se fala mais sobre renúncia. Na igreja não se fala mais sobre sacrifício. Na igreja não se fala mais sobre entrega. Na igreja não se fala mais sobre o Deus do impossível. Por quê? Porque nós nos tornamos um povo natural, que crê somente naquilo que é possível. E o que é possível? É aquilo que nós podemos fazer. Quando nós nos deparamos que algo que aos olhos humanos nós não temos condições de fazer, nós simplesmente não acessamos o Deus do impossível. Nós nos contentamos somente com aquilo que é possível. E Deus disse, irmão, por meio da fé você pode ir a lugares que você não imagina. Por meio da fé você pode fazer coisas que você não imagina. Por meio da fé você pode experimentar coisas na sua vida que você não imagina. A Bíblia diz, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem. Coração é entendimento, é mente.
É como se Deus estivesse dizendo assim: os olhos humanos não viram, os ouvidos não ouviram, e a mente do homem nunca vai compreender o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, para aqueles que creem nele. Seus olhos nunca experimentaram, seus ouvidos nunca ouviram, sua mente não é capaz de entender e de compreender a grandeza do que significa o Deus do impossível. A grandeza do que significa o que Deus tem para fazer nas nossas vidas, a partir do momento que nós crermos no Senhor Jesus, crermos na sua palavra, crermos no seu poder. Eu vou ler alguns textos que expressam exatamente aquilo que eu tenho levantado para você hoje. Que se você crer, você tem acesso a lugares que você jamais imaginou ter. Que se você crer, você vai viver coisas, experimentar coisas que você jamais sonhou experimentar. Jeremias 32, 17. Jeremias 32, 17. Diz assim: ó Eterno, meu Deus, tu que fizestes os céus e a terra com o teu grande poder, e com o teu braço estendido criou todas as coisas. Aí ele diz: nada é impossível para Deus. O Deus que criou tudo que existe, irmão. O Deus que estendeu céus e terras com o seu grande poder. Por acaso há algo impossível para esse Deus? Olha para aquilo que você declara ser impossível e olha para o que a mensagem está dizendo para você nessa noite. Ele criou tudo que existe. Ele criou não só a terra, ele criou os céus. E tudo isso ele fez com o seu grande poder, e ele continua sendo Deus Todo-Poderoso. Por acaso, eu pergunto para você mais uma vez: há qualquer área que Deus não possa agir na sua vida? Há qualquer área que o Deus do impossível não possa agir, não possa entrar, não possa mudar de maneira sobrenatural? Jó 42, 2. Jó 42, 2. Diz assim: sei que podes realizar, Jó falando para Deus, Jó afirmando, dizendo: Senhor, eu sei que tu podes realizar tudo o que tu desejas. Nós temos limites, irmão. Você não pode realizar o que você deseja, tudo o que você deseja. Mas o Deus que você serve, Ele é poderoso para realizar tudo o que Ele deseja, porque para Ele não há limites. Para Ele não há possível nem impossível. Para Ele tudo é possível. E Ele disse que quem crê entra no ambiente do impossível. Quem crê tem acesso ao que é possível e tem acesso ao que é impossível. E é tremendo, irmão, porque a maioria das pessoas vai morrer sem experimentar o impossível. A maioria das pessoas nunca experimentaram uma ação do impossível na sua vida, porque não creem. Não creem na manifestação do Deus do impossível. Então Jó declara e afirma: sei que podes realizar tudo o que deseja. Absolutamente nenhuma das tuas ideias e vontades serão frustradas. Seu Jairo falou isso aqui também. Deus não mente. Tudo que Deus promete, Ele cumpre. Aleluia. Tudo que Deus disse, Ele faz. Ontem na oração a gente estava falando sobre isso aqui, né?
que às vezes o nosso mal, por não crer no impossível, e somente crer e viver no possível, a gente às vezes ouve uma palavra de Deus, e toda vez que Deus vai fazer algo na nossa vida, Ele nunca faz no possível. Porque a atmosfera de Deus é a atmosfera do impossível. Mas a gente é tão ligado às coisas naturais, que Deus fala algo no impossível, e a gente é tão natural que aquilo demora a acontecer, e a gente tenta ajudar Deus, como Abraão e Sara fizeram. Pegaram a sua empregada e deram como esposa a Abraão. Quando Deus havia falado para Abraão, não foi uma, nem duas, nem três, nem quatro, foi inúmeras vezes. E Deus se revelou de maneiras impossíveis e sobrenaturais sobre a vida de Abraão, inúmeras vezes. Os planos de Deus na sua vida nunca se frustrarão. Os planos de Deus na sua vida nunca morrerão. As promessas que Deus fez a você, não importa quanto tempo passe, quanto tempo demore, não importa. O Deus do impossível, Ele vai fazer tudo o que Ele disse que iria fazer na sua vida, na sua casa, na sua família, no seu lar, em várias áreas da sua vida. Os planos de Deus nunca podem ser frustrados. Marcos capítulo 10. Marcos 10, versículo 27. E Jesus, fixando os olhos neles, lhes revelou: para o homem, isso é impossível. Todavia, não para Deus, pois para Deus tudo é possível. Tudo é possível. Eu contei aqui há um tempo atrás, né, que sem querer a Mary foi fazer um exame, né, devido a ela estava doente, então ela tem que fazer muitos exames. E ela foi fazer um exame e nesse exame o médico virou para ela e disse assim: você não pretende ter filhos, né? Ela falou assim: não, eu já tenho 2 filhas. Aí o médico: ué, você tem 2 filhas? Ela falou: tem. O médico: como pode? Você tem uma doença no ovário que praticamente é impossível de uma mulher gerar filhos. A mulher só pode gerar filhos se ela fizer um tratamento, e mesmo assim não é garantido que ela vai gerar um filho. Ou seja, sem querer nós descobrimos aquilo que nós já tínhamos certeza no nosso coração, que as nossas filhas foi uma manifestação do Deus do impossível. Ou seja, não era para elas existirem. A Mary não tinha condições de engravidar. Mas Deus nos mostrou agora, depois de anos, aquilo que nós sempre cremos pela fé. Eu já contei esse testemunho aqui. Quando eu casei com a Mary, nosso sonho, quando nós casamos, foi gerar um filho. Nós ficamos mais de 7 anos, né, tentando gerar um filho e não conseguia, né? Então dentro de nós já tinha aquela certeza que nós não poderíamos ter filhos, né? E eu era muito frustrado com isso. Eu não vou falar muito porque é um testemunho que eu quero dar no domingo, quando fala sobre a esterilidade, né? Porque quando a gente não realiza o propósito pelo qual Deus nos vocacionou, a gente se torna estéril. E se tornando estéril, a gente sente o peso daquilo, a culpa daquilo. E eu carregava isso comigo. As pessoas brincavam comigo assim, dizendo: ah, cadê o filho e tal? E eu ria. Mas por dentro eu ficava triste. Eu chegava em casa e chorava. E eu falava: caraca, eu não vou ser pai, cara. Eu não vou ser pai, Senhor. Mas até o momento que Deus colocou uma fé no meu coração tão grande que eu disse: não, eu vou ser pai. E ainda disse: eu vou ser pai de uma menina. Eu estava até brincando ontem aqui, né? Deus é tão tremendo que eu pedi a Deus uma menina e Deus me deu logo 2. Porque Deus é assim. Como eu disse, Ele vai além das nossas expectativas. Há coisas que aos seus olhos parecem ser impossíveis, que você nunca terá acesso àquilo. Mas se você crer no Deus do impossível, se você tiver fé, você terá acesso a lugares que você jamais imaginou. Hoje eu estava vindo na rua caminhando, e eu sou meio maluco, eu fico na rua conversando com Deus, e eu estava falando com Deus na rua, e de repente Deus falou comigo, né? Quando eu estava pensando sobre esse texto, diz assim: se você quer viver coisas que você nunca viveu,
Comece a fazer coisas que você nunca fez. Isso é fé. A fé faz você fazer coisas que você nunca fez. A fé faz você tomar atitudes que você nunca tomou. Porque a razão sempre impediu você de fazer. O lógico sempre impediu você de entrar. Mas a partir do momento que você rompe com lógica e começa a agir pela fé, então Deus começa a te levar a lugares que você nunca entrou. Agora, nunca entraremos em lugares que nós queremos entrar ou que nunca entramos se primeiro não tomarmos atitudes que nunca tomamos. Precisamos tomar atitudes diferentes que nos darão acesso pela fé a coisas impossíveis. E o último texto que eu quero ler, e eu acho esse texto um dos textos mais lindos da Bíblia, que é o livro de Tiago, capítulo 2, e nós vamos para o final. Como eu disse, hoje é só uma pequena introdução, para que você possa entender o que significa o impossível segundo a Bíblia. Tiago, capítulo 2. Esse é um dos textos mais lindos da Bíblia. Você precisa ler Tiago, capítulo 2, porque ele fala sobre o tema central do Evangelho. Por que o tema central? Porque sem isso aqui não há Evangelho. E o que não há? Sem não há, pastor? A fé. A fé é o princípio da salvação, irmão. Jesus disse: quem crer e for salvo será batizado. A fé é o agente que nos põe no lugar que Deus estabeleceu para nós por meio da cruz. Tiago, capítulo 2, versículo 14 em diante, e nós terminamos. Tiago 2, a partir do versículo 14, diz assim: de que adianta, meus queridos irmãos, alguém abrir a boca e declarar: eu tenho fé em Deus, se quando olhamos para aquela fé que é declarada, ela não é seguida de obras? Lembra o que eu falei aqui agora? Você nunca acessará o impossível somente por declarar uma fé. As suas ações são a declaração da sua fé. As suas atitudes expressam a sua fé. Acaso essa fé declarada, ela pode salvar alguém? Se um irmão ou uma irmã estiverem necessitados de roupa e passando privação de alimento, e vocês olharem para ele e orarem por ele e dizer: vai na paz do Senhor, querido, aquecei-vos e comei até vos satisfazer. Ele diz assim: porém, se você não dá uma ajuda concreta para essa pessoa, será que isso é fé? Ontem eu estava aqui na igreja, antes da aula, estava eu e o Rodrigão lá embaixo conversando. Rodrigão ficou impactado ontem, chorando lá embaixo. A gente estava conversando e ele falou assim: poxa, pastor, todo dia antes de vir para a igreja, já desde o começo do mês, eu separo os alimentos para trazer para a cesta básica e chega na hora eu esqueço. Quando ele acabou de fazer a campainha, tocou da igreja. Eu pensei que era alguém que estava chegando para a aula. Eu olhei na janelinha, era uma senhora. Eu falei: oi senhora, tudo bem? Ela: moço, tem como você me arrumar 1 quilo de alimento, por favor? Na hora que ele ouviu aquilo, ele começou a chorar. Ele falou: caramba, nós estávamos falando agora sobre a minha displicência em não trazer o alimento, e agora bate uma irmã na igreja precisando de alimento. Talvez seja o alimento que eu não trouxe, e que não tem, poderia ajudar uma família. E eu falei: Deus faz essas coisas acontecerem, para que a gente possa entender que a nossa fé é baseada nas nossas atitudes, e não naquilo que nós falamos. A fé falada, ou a fé só declarada, que não é seguida de ações, ela é uma fé, a gente vai aprender aqui na frente. Ele está dizendo assim: se alguém te procurar, falando assim: pô, eu estou passando fome. Aí você coloca a mão sobre aquela pessoa, ora por ela e diz assim: vai na paz, querido. Que você consiga o seu suprimento, que você seja abençoado.
Ele diz assim, isso é fé? Não. Fé é você orar e você dar algo para matar a fome daquela pessoa. É a atitude, é a ação. Desse mesmo modo, em relação à fé, por si só, se não for seguida ou acompanhada de uma atitude ou de obras, essa fé é o quê? Morta. Fé não é aquilo que declaramos, fé é aquilo que fazemos. A nossa fé é expressada pelas nossas atitudes, pelas nossas ações, pelo que fazemos, pelas obras que praticamos. Entretanto, alguém poderá afirmar, tu tens fé? E eu tenho obras. Mostra-me a tua fé sem obras, e eu te demonstrarei a minha fé mediante as obras que eu realizo. Crê tu na existência de um só Deus? Fazes bem. Quem aqui crê na existência de um só Deus? Olha o que esse texto diz, irmão. Porém, até os demônios creem assim. Creem e ainda têm temor. Ou seja, o simples fato de eu declarar assim, não, eu creio que existe só um Deus, não é fé, essa fé é morta, é inútil. Porque se eu creio que existe só um Deus, então eu vou caminhar como alguém que crê que existe só um Deus. As minhas ações serão alguém que se caminha para um só Deus. Então Tiago aqui ele é bem duro com a igreja. Ele diz assim, se vocês creem que existe só um Deus, isso não é suficiente. Porque ele diz assim, até os demônios creem assim, e eles ainda têm temor. Queres, pois, assegurar-te, ó homem insensato, tolo, de que a fé sem obras é de fato inútil? Ora, não foi Abraão, aquele que é conhecido como o pai da fé, justificado pelas suas obras? Quando ofereceu o seu próprio filho Isaque como sacrifício em cima de um altar? Vê dessa forma que tanto a fé como as obras estavam agindo juntas, e a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Então se cumprem as Escrituras. Abraão creu em Deus e isso lhe foi colocado como crédito de justiça. E a partir daquela atitude, então, ele sim foi chamado de amigo de Deus. Sabe por que Abraão é conhecido até hoje como o pai da fé? Foi porque um dia ele teve a coragem de pegar o seu filho único, levar no alto de um monte e apresentar ele como sacrifício diante de Deus. Abraão ia sacrificar o seu próprio filho diante do Senhor. Abraão ia fazer algo que ninguém nunca fez. E a ação que Abraão nunca fez levou ele a lugares que ele nunca imaginou ir. Abraão até hoje é conhecido como o pai da fé. Por causa de uma atitude. Por causa de uma ação. A fé sem obras é morta. E esse texto é duro porque ele diz que a fé sem obras é morta e inútil. O que é algo inútil? É algo que não serve para nada. É algo que não tem sentido nenhum. É algo que não te leva a lugar nenhum. Então a palavra nos ensinou nessa noite que o impossível é aquilo que nós como seres humanos não temos acesso. O impossível é um ambiente divino, mas que Deus deu ao ser humano, por meio da fé, a possibilidade de acessar um lugar que para nós é inimaginável. Mas a fé que Deus está falando não é o simples fato de declarar que cremos, é tomarmos a atitude de alguém que realmente crê naquilo que ouviu e que recebeu sobre a sua vida. Se você quer entrar no sobrenatural,
Comece a tomar atitudes de alguém que deseja viver no sobrenatural. Uma vez eu vi um livro, o nome do livro era Vivendo no Futuro. E o escritor do livro, ele dizia assim, vi o futuro e decidi morar lá. Isso é muito forte, né? Porque a realidade dele é o presente, não é o futuro. Mas pela fé, ele decidiu viver no futuro. Porque a fé nos faz viver isso. A fé nos faz crer em coisas que não existem. Elas só existem dentro de nós. Um dia Deus disse para Abraão que ia gerar um filho sobre a vida dele. E Deus disse que Abraão e Saraí deveriam trocar o seu nome. E por que deveriam trocar o seu nome? Porque a partir do momento que trocaram o seu nome, os seus próprios nomes novos evidenciavam aquilo que eles criam. Porque o nome deles era pai de uma grande multidão e mãe de uma grande multidão. Eu quero que você tente imaginar isso na sua mente. 2 idosos, uma mulher estéril, trancado dentro de uma tenda, ouvem a voz de Deus, e Deus diz assim: a partir de agora vocês vão se chamar de maneira profética pai e mãe de multidão. Aí eles saem da tenda, todo um povo que seguia Abraão e Sara, que eram inúmeras pessoas. De repente Abraão se distancia de Sara, e Sara chega na porta da tenda e grita: Abraão! Aí as pessoas olharam: Sara está ficando louca. O nome dele não é Abraão, é Abrão. Abraão! Sara está falando que Abraão é pai de multidões. Abraão nem filho tem, já está velho. Sara está... E Abraão responde: Sara, mãe de multidões. E os dois estão loucos. Mas eles estavam agindo pela fé. Eles creram naquela mensagem, receberam ela no seu coração e viveram pela fé. Eu lembro que eu me converti, e logo que eu me converti, na época a gente não conhecia nada, né? O novo convertido é assim, não sabe de nada, então as pessoas, vamos ali, querem tudo. Uma pessoa me chamou, a gente foi num monte lá em Mesquita, Oreb. Eu lembro que eu subi aquele monte, foi numa sexta-feira da Paixão, uma chuva imensa, violenta. Eu, Mary, minha cunhada e um amigo nosso. Chegamos lá em cima do monte, todo molhado, não tinha ninguém, cheio de lama. Só nós 4 lá em cima, uma sexta-feira da Paixão. E eu lembro que a gente começou a orar, minha cunhada começou a chorar, gritar, não entendi nada. Eu falei: o que está acontecendo? A mulher está maluca? E daqui a pouco, ela chorando muito, eu falei: o que está acontecendo, cara? Me fala, a gente está assustado com você. Ela falou: não sei, eu estou vendo algo estranho. Eu falei: como assim estranho? Eu estou vendo você aqui, com esse casaco cinza, mas eu estou vendo você sentado naquela pedra ali, com um terno bonitão, uma Bíblia grande na mão. Ele está maluca, cara? Como é que está me vendo lá, está me vendo aqui, está doida? O que está acontecendo contigo? Não. E Deus falou para mim que um dia você será um pastor. Irmão, não tinha nem meses de igreja. Mas sabe quando uma palavra, ela entra no teu coração assim? A partir daquele momento eu me tornei um pastor. Eu passei a viver a minha vida como se eu fosse um pastor. Sabe quantos anos depois disso eu fui ser pastor? Quase 10 anos depois. Mas eu criei tanto naquela palavra, aquela palavra entrou tão forte no meu coração, que eu acreditei que aquilo já era uma realidade na minha vida. E aquilo se tornou uma realidade na minha vida. Eu contei aqui, né, quando eu falei para a Mary, eu disse assim: Deus falou para mim, Mary, que nós vamos ter uma filha. A Mary tinha que fazer um exame que machucava muito. Eu falei: tu não vai fazer exame nenhum, não precisa fazer. Vamos sair agora do possível, porque Deus está nos fazendo entrar no impossível. Nosso filho vai ser gerado no impossível. E eu falei para ela: não vai fazer exame nenhum, nós vamos ter uma filha e vai ser menina. E minha cunhada deu umas roupas, né? E quando eu vi um vestidinho do piu-piu assim, bonitinho, eu falei: esse vestido aqui, minha filha vai usar ele. Eu pendurei ele no guarda-roupa. Sabe quantos anos ele ficou pendurado no guarda-roupa? Mais de 4 anos. A certeza que eu tinha era tão grande que podiam passar os anos, os meses. Eu falei: a gente vai ser pai de uma menina.
A gente vai ser pai, mas não, já passou tanto. A gente vai ser pai de uma menina, mas Deus falou comigo. Eu lembrei aqui também agora, quando eu era da outra igreja, quando eu era líder de célula. A minha célula tinha 5 pessoas há mais de 6 meses. 5 pessoas na célula. E um dia eu fui dormir e tive um sonho. Eu acordei de manhã, virei para minha esposa e disse assim, isso era em julho, até a festa da igreja em novembro, a nossa célula terá 100 pessoas. Ela, tu tá maluco? Como é que a gente vai sair de 100, de 5 pessoas, que a gente já está 6 meses, 8 meses, para 100 pessoas em menos de 7 meses? Que a festa lá é em novembro. Eu falei, Deus falou comigo essa noite. Eu já contei isso aqui. E eu compartilhei isso na minha célula, com os 5 que tinham. Sabe o que eles fizeram? A mesma coisa quando o anjo apareceu para a Sara e disse que ela ia ficar grávida. Eles riram da minha cara. Ah, tu é maluco, cara. Falei, então se prepare, porque vocês vão ver o impossível. Vocês vão viver o impossível nesse lugar. Eu já contei isso aqui. Isso foi num sábado, que era célula. No domingo o bispo tinha ido para Israel, ele voltou. E eu sempre sento assim, sempre sentei aqui. Como membro eu sentava aqui, como diácono eu sentava aqui, como pastor eu sento aqui. Lá também eu sempre sentava aqui, no mesmo lugar. E eu estava sentado com a minha esposa, a igreja lotada, abarrotada de gente. Eu sentado na frente, no meio da pregação ele pregando, o bispo nunca fez isso, né? O bispo não é assim. O bispo falou assim, João e Mary, fiquem em pé agora, na frente da igreja. Eu e Mary ficamos em pé. Eu não entendi nada, né? Ele falou assim, olha para trás, a igreja abarrotada, muita gente. Ele falou assim, assim como a igreja está hoje, assim será só a sua macrocélula. Aí sabe o que aconteceu nessa hora? Eu olhei para aqueles que riram de mim e eu ri deles. Eu falei, olha aí, ó. Sabe o que aconteceu, irmão? Nós chegamos no final do ano com 117 pessoas na célula. Em 6 meses, nós saímos de 6 para 117 pessoas. O lugar que a gente fazia a célula era menor que isso aqui, né? Era assim, ó. A gente botava a cadeira assim, ó, círculo assim, 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 e eu ficava no meio, todo esmagalhado, pregando assim, ó. As pessoas disseram, um monte de gente. Hoje não daria para fazer isso, por causa do Covid, né? Era muita gente. Aí depois a gente começou a dividir, aí depois a gente multiplicou os líderes, e Deus fez coisas extraordinárias. Então Deus, Ele é o Deus do impossível. Como eu disse, eu não sei, talvez você esteja aqui hoje olhando para algumas áreas da sua vida e você disse assim, isso aí eu já fiz, já fui, já tentei, não tem jeito. Para você não tem jeito. Mas se você crê em Deus e por meio de atitudes se voltar para Ele, se prepare, porque você vai ver coisas extraordinárias acontecendo na sua vida nesse mês de junho. Como é que é tremendo? Nesse mês de junho o tema é o quê? O Deus do impossível. Mês de julho, com o aniversário da igreja, o tema é vem coisa nova por aí. Se você crê no Deus do impossível, vem coisa nova por aí. Aleluia! Se você começar a agir crendo no Deus do impossível, Deus tem preparado coisas novas para a sua vida. Coisas inimagináveis. Deus vai te levar a lugares que você jamais sonhou ir. Deus vai fazer na sua vida o sobrenatural. Você crê nisso? Amém? Vamos ficar de pé para a gente orar. Aleluia. Feche seus olhos. Você não depende do pastor. Você não depende de nenhum irmão. Tudo que você precisa é colocar a tua fé em Deus. Tudo que você precisa é buscar ao Deus do impossível. O Deus das causas impossíveis. O Deus das horas mais difíceis. O Deus do tempo de aflição. Feche seus olhos. Acendeu seu fogo em mim. Enquanto esse louvor está tocando,
Você vai orar a Vamos Deus. para prosseguir. A Bíblia diz: se alguém tem falta de fé, peça a Deus que Ele vos dá. Confiar em ti. Diga: Senhor, coloca fé no meu coração. Será o teu agir. Deus, a minha força. Eu sempre desejei viver algo, Senhor, Tens o melhor pra mim. mas eu nunca cheguei nesse nível de fé de crer ao ponto Sua palavra vai cumprir. de agir de acordo com aquilo que eu creio. Outro ponto. A quem eu devo olhar e confiar. Mas ao ouvir a tua palavra nessa noite, Um Deus assim. entender que tem coisas que não dependem de mim, Pai. Que me ama. Tem coisas que a minha força não é o suficiente para mudar. E floresça. Eu achei que o meu amor seria capaz de mudar esta pessoa. Eu achei que o meu amor seria capaz de resgatar esta pessoa. Eu achei que o meu amor seria o suficiente para mudar a vida dessa pessoa. Mas hoje eu entendo, Pai, que existem coisas e áreas que eu não tenho acesso. A minha fé. Pra ver que tudo é possível. Há lugares que eu não posso entrar. Há lugares que eu não posso alcançar. Há coisas que são difíceis demais para mim. Há coisas que são impossíveis para o homem. Nada é impossível. Mas o Senhor disse que você, pela fé, se você crer, você pode acessar as áreas impossíveis. Se você crer, Deus vai levar você a lugares que você jamais sonhou chegar. Deus vai fazer coisas que você jamais sonhou viver. Deus vai gerar milagres em você e através de você. Tão bom pra mim, que me ama, e foi esse que me atraiu, então se espera. Diga: Senhor, em nome de Jesus, coloca a tua fé no meu coração. A mesma fé que havia sobre Abraão, A mesma fé que havia sobre José, que durante 14 anos padeceu, sofreu, foi vendido, viveu como escravo, viveu como prisioneiro, mas a todo tempo José nunca deixou de declarar aquilo que entrou como um sonho sobre o seu coração e dizer: meu Deus me deu um sonho. Josué e Caleb, 45 anos se passaram, meu Deus, 45 anos. Toda uma geração havia morrido, a promessa não havia se cumprido, mas Josué e Caleb declaram: 45 anos se passaram, mas a minha fé nesse Deus, o Deus do impossível, continua sendo a mesma de 45 anos atrás. Eu ainda me lembro de tudo que Deus falou comigo há 45 anos. Comece a lembrar nessa noite, meu irmão, minha irmã, do que Deus falou no teu coração. Você sabe o que Deus te prometeu. Você sabe o que Deus disse para você. Você sabe. Naquele dia que o Senhor ardeu no teu íntimo. Tudo é possível para Naquele dia que uma voz violenta gritou no teu íntimo e disse: eu vou fazer. nada é impossível. Traga à memória as promessas de Deus. Talvez o possível fez com que a tua fé fosse sufocada. Talvez o possível fez você deixar de crer no impossível. A sua vida é uma vida que manifesta a ação impossível de Deus. Você é um testemunho vivo
do poder de Deus. E por acaso ele deixou de ser Deus? E por acaso ele mudou, como disse o irmão Jairo? E por acaso ele passou a ser um mentiroso? Ele fez um dia e agora ele não faz mais. Ele te levou até uma determinada parte e agora ele não vai cumprir e terminar aquilo que ele começou. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele continua sendo Deus e o Deus das causas impossíveis. Nesse mês, quando você sair de sua casa e vier para esse lugar, domingo, quarta, venha com o coração cheio de expectativa. Venha com a tua alma ardendo em fé. Não venha como alguém que está vindo para um lugar de culto religioso. Não venha como alguém que está vindo para mais um culto. Venha como alguém que crê que nos dias que você estiver aqui, algo sobrenatural de Deus irá se estabelecer sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Você não é obra do acaso. Você não está aqui por uma simples vontade humana. Você está aqui porque Deus tem um propósito para cumprir na sua vida. Esse é o mês da manifestação impossível de Deus sobre a sua vida. Senhor, eu coloco cada uma dessas pessoas que estão aqui nesta noite nas tuas mãos. Coloca fé no coração dos teus filhos, Senhor. Coloca expectativas, Pai. Aquela expectativa que um dia foi roubada. Aquela certeza de que algo diferente iria acontecer. Aquela certeza, não naquilo que se vê, não naquilo que se toca, mas aquela certeza naquilo que não se podia ver nem se sentir. Mas havia uma certeza tão grande, Pai. E essa certeza era o suficiente para nos manter de pé. Essa certeza era suficiente para nos manter caminhando. Essa certeza era suficiente para nos manter crendo. Restaure essa fé nessa noite, Pai. Aviva essa fé nessa noite, Jesus. Nós precisamos voltar a crer no Deus do impossível. Nós precisamos voltar a ter a certeza que o Deus que nós servimos, Ele pode sim todas as coisas. Ele pode todas as coisas. Ele pode todas as coisas. Para Ele não há tempo, para Ele não há lugar, para Ele não há dificuldades. Ele faz todas as coisas. Basta apenas uma palavra de Deus e toda a nossa vida é completamente transformada. Basta apenas uma palavra de Deus e o nosso destino é mudado da noite para o dia. O choro pode durar uma noite, mas amanhã pode ser um dia da tua alegria. Que nada é impossível. A dor pode durar por um tempo, mas logo, logo a alegria do Senhor vem sobre a tua vida. Volte a crer nisso. Volte a crer no Deus do impossível. Coloque a tua causa agora diante desse Deus. Se você tem fé para isso, abre a tua boca agora e coloque a tua causa em relação diante de Deus. Quem crê tem atitude. Se você crê nessa noite, então ora. Abre a tua boca e diz: Senhor, é verdade. Eu não acreditava mais. Senhor, é verdade. Eu vivo como alguém que não crê mais. Mas nessa noite eu decido voltar a crer. Eu oro pelo meu casamento. Eu oro pela minha família. Eu oro pelo meu esposo, pela minha esposa, pelos meus filhos. Eu oro pela minha família. Eu oro pela minha vida profissional. Eu oro pela minha vida financeira. Eu volto a crer na cura, Senhor. Eu volto a crer na cura. Em nome
nome de Jesus, eu volto a crer na cura. Glória a Deus, aleluia, aleluia. Como nós declaramos aqui antes do culto, nós cremos na cura. Seja ela física, seja ela da alma, da mente, seja ela do espírito, em nome de Jesus. Se você entrou aqui nessa noite enfermo, seja curado pela fé. Todo câncer, toda dor, toda enfermidade, em nome de Jesus, pela fé, sai, em nome de Jesus. Toda enfermidade física, sai no coração, nos rins, em nome de Jesus. Seja curado nessa noite, seja curado. Glórias a Deus, aleluia. O Deus do impossível está aqui nessa noite. Ele está fazendo nessa noite como fez com aquele cego. Ele está se colocando diante de você, está perguntando: o que tu queres que eu te faça? Será que você sabe o que você quer, meu irmão? Se você sabe, abre a tua boca e apresenta diante do Deus do impossível. Deus está aqui. Coisas sobrenaturais estão acontecendo nesse lugar. Mas pastor, eu não estou vendo. Não vai ver, porque você está olhando com os olhos daquilo que é possível. Mas se você abrir os olhos da fé nessa noite, tu vai ver o que está acontecendo nesse lugar, meu irmão. Tu vai ver o que Deus tem preparado para a tua vida nessa noite. Ai, meu Deus. Assim diz o Senhor para uma igreja antes abatida pela incredulidade, fria, porque viviam pela força dos vossos braços. Eis que visito esse lugar e venho com boas novas para vós. Um reino de paz, um reino de justiça, um reino de alegria. Mas será que tem fé nesse lugar? Muitos fazem como a viúva. Senhor, julga as minhas causas. Senhor, julga as minhas causas. Mas será que quando eu julgar as vossas causas, eu acharei fé em vossos corações? Verdadeiramente, eu tenho sido Deus que tenho procurado no meio do meu povo algo que possa me fazer mover o trono em vosso favor. Preciso achar nesse lugar homens e mulheres que abram mão das suas vidas, paguem o preço de fidelidade e integridade, comece a viver uma vida como carta viva da minha presença, comecem a viver uma vida como prova
Senhor. Obrigado, Pai. Não temos mais nada para falar. Que a graça e a paz do nosso amado Senhor Jesus, as doces e incomparáveis consolações de Deus Pai e o amor desse Deus infinito esteja com a igreja do Senhor que está espalhada em cada canto deste planeta, mas em especial com você que está aqui nessa noite, que crê nessa mensagem. Se você crê, vamos terminar o culto dando um forte aplauso ao nome do Senhor Jesus, amém? Bom, na paz do Senhor, uma noite abençoada para todas. Domingo estaremos aqui, vamos com Deus.